Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 75ª reunião ordinária da 17ª legislatura, da segunda sessão legislativa. Convido o vereador Carlos Gueiros e o vereador Antônio Luiz Neto para compor a mesa dos trabalhos dessa tarde. Convido o vereador Antônio Luiz Neto para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 74ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 8 de outubro de 2018. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 8 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 15 horas, na sala João Negromont Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio e Carlos Gueiros, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Alcides Teixeira Neto, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Augusto Carreras, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Júnior Bocão, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rogério De Luca, Romero Albuquerque e Wanderson Florencio. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia. Do qual constaram as seguintes matérias. Projeto de lei número 181/2018, de autoria da vereadora Michele Collins. Projeto de lei 182/2018, de autoria do vereador Ivan Moraes. Requerimentos números 4987 e 4988/2018, de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. 4989 e 4990/2018, de autoria do vereador Renato Antunes. Requerimento 4962 de 2018, de autoria do vereador Aerto Luna, concedendo voto de aplauso ao Jornal do Diário de Pernambuco pela edição do 13º Diário dos Bairros, vinculado no dia 21 de setembro, que destaca o bairro da Imbiribeira. Foi aprovado. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores membros desse poder: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Alcides Teixeira Neto, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Hélio da Guabiraba, Davi Muniz, Eduardo Marques, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Hélio Marco Aurélio, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rogério De Luca, Romero Albuquerque, Wanderson Florencio. Foram justificadas as ausências dos vereadores Antônio Luiz Neto, Aimir Carvalho, Fred Ferreira, Jaime Asfora, Michele Collins, Natália de Menudo, Rinaldo Júnior, Romerinho Jatobá e Marília Arraes. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias.
Discussão única do requerimento 4924, de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Requerimento 4913, de autoria do vereador Ana Lúcia. Discussão única do requerimento 4919, de autoria do vereador Ivan Moraes. Discussão única do requerimento 4920, de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão única do requerimento 4931, do vereador Alcides Teixeira Neto. Discussão única do requerimento 4938, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Discussão única do requerimento 4985, do vereador Hélio da Guabiraba. Discussão única do requerimento 4982, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Vou tirar o óculos. Vamos lá. Olha a foto, bicho. É verdade. Eu tirei, que eu não sou besta. E tô rindo. Discussão única do requerimento 4993, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Dirigindo indicação ao secretário executivo de Defesa Civil para providenciar avaliação técnica a fim de tomar as medidas necessárias para a construção do muro de arrimo no bairro de Nova Descoberta. Foi aprovada. Discussão única do requerimento 4995, de 18, de autoria do vereador Rogério de Lucas, solicitando a liberação do plenário desta casa no dia 22 de outubro, das 13 às 14h30, para discutir questões referentes à prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2018 da Secretaria de Saúde da cidade do Recife. Foi aprovado. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente, nem em tempo de liderança, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local de costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi levada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por quem é de direito. Lhe dá ata, senhor presidente. Ele quer que eu pisque. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito ao vereador Carlos Gueiros que faça a leitura do expediente do dia. Requerimento número 4996/2018, de autoria do vereador Gilberto Alves. Requerimento 4997, 4998, 4999 e 5.000, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamar dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, a vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, todos que nos acompanham, poucos nas galerias, pessoal da imprensa. Senhor presidente, eu subo à tribuna essa tarde para comunicar aos meus colegas e ao povo do Recife que foi sancionada no último dia 9 a lei de número 18.519, vou repetir, lei de número 18.519 deste ano, um projeto de lei de nossa autoria que considera
patrimônio cultural e imaterial à Orquestra Sinfônica da cidade do Recife. E é importante, senhor presidente, nós falarmos um pouco desse projeto de lei, que não é só o reconhecimento de uma orquestra para essa cidade, vereador Antônio Luiz Neto, mas também é um grito de socorro de um grupo que já tem uma história na nossa cidade. A Orquestra Sinfônica do Recife, hoje, funciona em condições bem complicadas. Nós temos um quadro de músicos deficitário, precisando que, urgentemente, o prefeito da cidade do Recife faça concurso e contrate músicos para compor o quadro da orquestra. Quando nós recebemos alguns músicos da orquestra, senhor presidente, ficamos sabendo de como, vereador Rinaldo Júnior, a Orquestra Sinfônica estava precariamente funcionando. Não existe um calendário, uma pauta de apresentações. Os instrumentos têm 40 anos, pelo menos, de adquiridos, comprados, instrumentos velhos, obsoletos. O quadro deficitário, como eu já falei. O maestro regente da Orquestra Sinfônica do Recife não mora na cidade, mora no Rio de Janeiro. Todo o respeito que eu tenho ao maestro, que tem um nome renomado e conhecido, mas mora no Rio de Janeiro. E não consigo entender por que não se olha para essa orquestra com mais carinho. Então, a partir da sanção dessa lei, eu gostaria de pedir encarecidamente ao líder do governo, Heriberto Rafael, que nós façamos um ato para reconhecer, não só através da lei que foi sancionada, que tornou a Orquestra Sinfônica do Recife patrimônio material e cultural, mas que a gente trace, vereador Heriberto Rafael, um plano urgente de requalificação da Orquestra Sinfônica do Recife, para que ela volte a ter o brilho que já teve um dia quando foi fundada. E assim a gente possa dar o prestígio merecido e, consequentemente, o retorno, cultural que a cidade precisa. Eu não sei se os senhores já tiveram o prazer de ir a uma apresentação da Orquestra Sinfônica da nossa cidade, mas não se tem uma pauta antecipada. Você não pode marcar um ingresso antes, vereador Rodrigo Coutinho. Tem que ficar numa fila a partir das 18 horas. Olha só, em pleno século XXI, não existe um site da orquestra para a gente saber quais são os dias das apresentações, qual é o recital que vai ser apresentado, dentre outras coisas. O que tem acontecido é isso. E o meu apelo hoje é para que, a partir de agora, é lei, a gente possa dar, de fato, a devida importância para a orquestra, porque a gente sabe que uma cidade que valoriza as suas raízes culturais, valoriza uma orquestra sinfônica. O Recife tem uma, tornou-se agora patrimônio cultural e material da cidade. E aí? E agora? O que é que o prefeito vai fazer? Que olhar ele vai ter para essa orquestra que está aí pedindo socorro? E eu novamente repito, precisamos ter um maestro na orquestra que mora no Rio de Janeiro, que vem à cidade e passa alguns dias. Nós precisamos atentar para isso. E eu termino minha fala dizendo que é apenas o início do reconhecimento, mas existem outras coisas que a gente precisa olhar para a orquestra. Boa tarde e muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Renato Antunes. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, antes de entrar na temática que eu quero discutir hoje, queria publicamente aqui registrar meus votos de aplauso à vereadora Marília Reis, representante desta casa, que vai nos representar lá na Câmara Federal, única mulher eleita para o Congresso Nacional como representante de Pernambuco, o vereador Anderson Florencio, do meu partido, o PSC, bem como Romero e Marco Aurélio, mas não poderia deixar de parabenizar o meu amigo Davi Muniz pela expressiva votação que teve também aqui em Recife, não se elegendo por questões do coeficiente eleitoral. Senhor presidente, é com muita alegria que eu queria registrar, vereador Heriberto Rafael, no dia 29 de setembro, no Diário Oficial daqui de Recife, foi publicada a abertura de inscrição para o concurso público de analista de gestão administrativa
analista de gestão contábil, analista de planejamento, orçamento e gestão. Sendo esta, vereador, assunto, uma demanda, uma pauta da minha primeira e única vez que eu estive com o prefeito. Uma pauta que eu pedi para que nós tivéssemos um olhar mais profissional para a gestão, uma vez que essas carreiras representam o que nós chamamos de profissionalização da gestão pública, é você trazer a carreira técnica para núcleo de gestão, para atividades que envolvem planejamento, orçamento e controle dos gastos públicos. Então, eu cobrava do prefeito esse olhar mais técnico, e esse concurso, vereador Heriberto Rafael, mostra o compromisso da gestão para profissionalizar aquilo que a gente entende que é importante, é tratar a coisa pública como ela deve ser tratada. Embora eu ressalto que a quantidade de vagas abertas para o concurso foi muito tímida, apenas 25 vagas. Se nós fizermos aqui um histórico daquilo que é feito a nível de governo do Estado, lá são mais de 600 vagas para uma carreira que trouxe esse olhar técnico. Então, eu ressalto que foi bom o gesto, mas que a gente precisa aprofundar. Por quê, gente? Porque a gestão da coisa pública não pode ser refém da velha política. Como assim? Do arrumadinho, das indicações por livre nomeação, sem qualquer critério técnico, como a gente observa muitas vezes, não apenas na atividade fim, mas, sobretudo, na atividade meio. São nomeações sem pé e sem cabeça. São pessoas que são colocadas onde não há sequer um critério, pessoas que vão tratar de planejamento, de orçamento, de controle de gasto público, e essa carreira vem para profissionalizar essas áreas tão importantes. Impedir que, de fato, a indicação por nomeação não seja a regra, mas a exceção. Sabemos da importância da livre nomeação em cargo de confiança, mas essa não é a regra para o ingresso no serviço público. A regra é o concurso. E agora esse olhar técnico é importante ressaltar, porque para essa área que envolve o núcleo de gestão, como planejamento, administrativo e controle, é importante que haja profissionais comprometidos com a gestão. E não simplesmente, vereadora Ana Lúcia, com aqueles cargos que muitas vezes é colocado pessoas por livre nomeação, que muitas vezes sabemos que há um viés político por trás disso. Ressalto a importância dessas carreiras, sobretudo pela exitosa experiência, vereador Eduardo Scheira, do governo do Estado de Pernambuco, na gestão do então ex-governador Eduardo Campos, criou essa carreira e criou aquilo que nós chamamos do modelo integrado de gestão. São profissionais técnicos nomeados de perfil permanente, que cuida de toda a parte de planejamento, administração e controle do recurso público. E aí torna a falar que o prefeito Geraldo Júlio agora traz para o âmbito municipal, mas de uma forma muito tímida ainda, porque eu não tenho, porque 25 pessoas vão dar conta de todo um núcleo de gestão, que nós sabemos que muitos desses cargos hoje são divididos, muitas vezes, por viés políticos. Esses cargos, quando ocupados tecnicamente, sem rabo preso com núcleos políticos, geram, além de controle interno, memória da gestão, continuidade da prestação do serviço público e das políticas públicas, inclusive com altos índices de economicidade. Por isso, eu ressalto a importância da criação dessa carreira, da realização desse concurso público e, de fato, que o cidadão recifense e pernambucano possa fazer esse concurso e venha para a gestão pública como profissional de carreira, para que, de fato, nós tenhamos uma gestão competente e profissional, e não simplesmente, muitas vezes, onde a livre nomeação ela é mal feita. Não que seja ruim, porque tem que haver a livre nomeação em alguns cargos, mas núcleo estratégico tem que ser gente que tenha memória, ser concursado de carreira, como preconiza a nossa Constituição. Torna a falar, a livre nomeação não pode ser a regra, ela é exceção. E esse concurso público, embora agora o prefeito está dando um gesto que vai profissionalizar a gestão, no meu ponto de vista ainda é muito tímido, 25 vagas para uma carreira tão importante que tem como prerrogativa a gestão profissional. A todos, meu muito obrigado. Mais uma vez, parabenizo os vereadores eleitos nesta casa. Parabenizo mais uma vez o vereador Davi pela excelente e expressiva votação que Vossa Excelência teve. E tenho certeza que não entrou por regras eleitorais que envolvem o nosso coeficiente, mas tenho certeza que o povo de Recife, Pernambuco, lhe deu uma votação expressiva. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cidade do Recife. E o barulho está grande, viu, gente? Pelo amor de Deus, vamos respeitar quem está na tribuna. Obrigado, Excelência. Nesse momento encerro o pequeno expediente. Antes de fazer a chamada regimental, gostaria mais uma vez de parabenizar os vereadores Heriberto Rafael e Rodrigo Coutinho pelas eleições dos seus pais. Parabéns, muito sucesso. Nesse momento peço ao vereador Carlos Gueiros que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário.
Senhor presidente, o painel registram 23 vereadores presentes, 12 ausentes e 4 justificativas. Temos número suficiente para deliberar sobre as matérias constantes da pauta. Passa a ordem do dia. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única do requerimento 4996/2018, de autoria do vereador Gilberto Alves. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4997 a 5.000/2018, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos número 5.002 a 5.007/2018, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5.008 a 5.010/2018, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 5.011 a 5.014/2018, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 5.015 e 5.016/2018, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 5.017/2018, de autoria do vereador Heriberto Rafael, Coloco em... que solicita a reserva do plenarinho para audiência pública no dia 25 de outubro, às 14 às 18 horas, para discutir os projetos de lei do Executivo número 16/2018, que trata sobre a revisão do PPA 2018-2021, e o de número 17, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019. LOA. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta da ordem do dia, senhor presidente. Passo nesse momento a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, inicialmente eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa, vereador vice-presidente Carlos Gueiros, os meus agradecimentos a todos os pernambucanos que me confiaram o voto nas eleições deste ano. Foi uma eleição que marca a história do Brasil, por diversos motivos, mas concorri e chego aqui com o sentimento do dever cumprido, de ter combatido o bom combate, de ter feito uma campanha bonita, propositiva, repleta de significados voltados para a renovação associada à causa fundamental do Brasil, que é a educação. O Brasil só se tornará uma sociedade decente, próspera, livre, quando efetivamente todas as crianças forem educadas na escola.
quando estiver assegurada a todas as crianças, independente da sua origem, o direito fundamental ao aprendizado, o direito fundamental ao aprendizado na idade certa, o direito a ser bem tratada, a ser bem cuidada, o direito a ter o carinho. Isto nós acreditamos e isso nós defendemos. E conseguimos quase 15 mil pessoas para acreditar nesta mensagem de renovação do Brasil a partir da educação. E por falar em eleição e em educação, também manifestamos aqui a tristeza, o registro da derrota eleitoral do senador Cristóvão Buarque no Distrito Federal, que não conseguiu a sua reeleição. Vai fazer falta ao Senado, um dos nomes mais expressivos da política brasileira e que tem a causa certa e a dimensão suprapartidária necessária para defender a principal reforma que o Brasil precisa. Então, é de se lamentar a não renovação do mandato, merecido mandato de Cristóvão Buarque no Senado Federal. Feito esses registros, senhor presidente, deixando aqui meus agradecimentos a todos os pernambucanos que me confiaram o voto, é importante agora olharmos para frente. Nós estamos diante de uma renovação do Congresso Nacional que não estava antecipado. O Congresso vai assumir uma nova feição a partir da próxima legislatura, a renovação significativa na Câmara e mais de 80% de renovação no Congresso Nacional, vereador Gilberto Alves, faz com que o Congresso Nacional seja completamente diverso da feição das últimas legislaturas que tiveram o peso da conservação dos nomes. Então, houve uma renovação, essa renovação que não trouxe figuras da política que não deveriam ter voltado para o Congresso, e a gente tem que comemorar a não eleição de muitos que estão envolvidos nos maiores escândalos de corrupção que a história da humanidade tem registro inclusive contábil. Isso também é importante a gente mencionar, que esta renovação, senhor presidente, tem tudo a ver com o triunfo da Lava Jato. Esta renovação tem a ver com as respostas nas urnas dadas pela população. Inclusive, entre as respostas nas urnas, a mais significativa, vereador Rodrigo Coutinho, na minha concepção, tem a ver com a não eleição de Dilma Rousseff para o Senado em Minas Gerais. A derrota de Dilma Rousseff, a ex-presidente da República, significa o fim da narrativa forçada do golpe. Se dizia que ela tinha sido injustiçada por ter sido tirada pelo impeachment. Na verdade, a construção foi de um golpe contra a democracia. Inclusive, o eleitorado de Minas Gerais poupou uma discussão jurídica relevante, porque não poderia Dilma Rousseff sequer ter sido candidata, na medida em que quem sofre o impeachment sofre, de acordo com a Constituição, duas penalidades: a perda do cargo com a inabilitação para o exercício de função pública pelos 8 anos subsequentes. Dilma Rousseff, ao sofrer o impeachment, ela não poderia exercer função pública. Então, se ela tivesse ganho a eleição, teríamos um debate jurídico que não teremos, porque simplesmente o povo de Minas Gerais resolveu rejeitar a candidatura de Dilma Rousseff, rejeitando nas urnas, ela chegando em terceiro lugar, significando, portanto, que o apoio popular ela não tem. Mas eu escuto com atenção o vereador Rodrigo Coutinho. Vereador André Regi, eu queria inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelas palavras e por trazer à tona esse tão importante debate que reflete justamente o futuro
da nossa cidade e o futuro do nosso país. Um dos números que muito me preocupa é exatamente o de que a gente teve mais branco e nulo do que propriamente votos em algum candidato específico. Então, branco e nulo ganhou para todas as candidaturas individuais. Isso é bastante preocupante, inclusive a gente pôde ver nas transmissões de WhatsApp aquela propaganda da Burger King que dizia justamente que se você estava votando, anulando o seu voto, você não podia depois questionar o sabor do hambúrguer que estava lhe sendo servido. Mas, infelizmente, essa propaganda ela não foi capaz de fazer as pessoas acordarem para entenderem que elas, anulando o voto, elas vão estar nada mais, nada menos do que assinando um cheque em branco para o futuro do país, para o futuro do nosso estado, o futuro da nossa cidade, e isso é um motivo de muita preocupação. Outra situação que me preocupa bastante é a questão do país que, ao meu ver, ele está bastante dividido. Agora há pouco eu pude escutar um áudio de uma professora daqui do Recife, que defende a educação como você, mas que estava justamente trazendo a política para a sala de aula. Isso é uma situação bastante preocupante. Não por trazer a política para a sala de aula, até porque quando a gente está numa aula de história, numa aula de geografia, você tem sim que trazer a política, mas você não pode trazer a política com um cunho político partidário, porque o professor, na condição de professor, ele muitas vezes vai persuadir aqueles alunos que têm uma maturidade menor do que a sua, e é bastante perigoso. Então, nas salas de aula do Recife, teve esse professor, essa professora, aqui não interessa quem foi, mas trazendo para os nossos alunos justamente situações de cunho partidário, situações de dizer que se Bolsonaro, por exemplo, fosse eleito, existiria um golpe dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, e o seu vice seria eleito. Aqui eu não estou defendendo o Bolsonaro, vereador André Regis. Já até acho que ele talvez seja perigoso para o Brasil, tendo em vista que ele não tem muita ideia de Estado, tendo votado contra importantes reformas e anunciado os seus votos para situações que estavam por vir. Mas a gente não pode ter professores e ter pessoas que têm um grande poder de persuasão fazendo com que a gente divida ainda mais esse país. A gente tem que sair dessa juntos, unidos, trazendo o Brasil para tentar levá-lo para a melhor condição possível. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Rodrigo Coutinho. Eu escutei, de fato, um áudio que está circulando, eu não sei o teor completo ou a veracidade do fato, eu acho que isso precisa ser investigado em tempo de WhatsApp, mas o que eu escutei foi assédio violento em cima de jovens. Não se pode fazer isso. É inadmissível que haja esse tipo de direcionamento constrangendo, assediando jovens estudantes, seja ele da rede privada, pública. O professor ele tem que manter a postura de docente. No restante, vereador Rodrigo Coutinho, nós estamos, de fato, no período onde a incerteza é muito grande em relação ao Brasil. No entanto, ontem nós tivemos até uma boa notícia nessa corrida eleitoral, porque ontem no Jornal Nacional, o candidato Fernando Haddad, ao ser questionado se José Disseu iria mandar no governo dele, porque José Disseu disse recentemente que não era questão de ganhar a eleição, e sim de tomar o poder,
Fernando Haddad disse, de forma muito tímida, sem convencer a todos, de que José Dirceu não participa da campanha dele, nem participará do seu governo. Faltou maior ênfase. Nós não teremos nenhum criminoso comandando, nem de dentro ou de fora da cadeia, o próximo presidente da República. Faltou a veemência na negativa. Mas Fernando Haddad ontem deixou claro para o Brasil, ao ser questionado se iria, em caso de vitória, convocar uma nova constituinte, coisa que está no seu programa de governo. Ele disse que havia feito a revisão e que não iria encaminhar mais nenhuma reforma pela via de Assembleia Constituinte, e sim pela via ordinária das reformas constitucionais. Esse constrangimento, vereador Gilberto Alves, foi devido ao resultado das urnas. O resultado das urnas que quase dá a vitória no primeiro turno a Jair Bolsonaro, repetindo o feito de Fernando Henrique Cardoso em 94 e 98, quando disputou contra Lula. Então, o Brasil está de fato em jogo e é preciso que a gente permaneça na vigilância, porque se o Partido dos Trabalhadores tiver nova chance de chegar ao poder e não fizer a devida reparação histórica dos seus erros, é perigo. Porque é preciso dizer que o PT não compactua com o crime organizado, não compactua com aqueles que foram condenados pela justiça em primeira instância, segunda instância, e que não poderão ser o guia ou os líderes de um novo governo do Partido dos Trabalhadores. Então, ao negar, mas sem veemência, a participação de Fernando Haddad e ao revisar o seu programa de governo antidemocrático, sobre o silêncio de muitos, o PT dá um sinal de que estará contido em caso de vitória. Mas as dúvidas persistem. Será mesmo? Será que José Dirceu não dará as cartas num governo Fernando Haddad, se ele é considerado ainda pelos membros do Partido dos Trabalhadores como o herói do povo brasileiro? É preciso que a resposta de Fernando Haddad a esses questionamentos de todos os democratas do Brasil, que foram atacados durante todos os governos do Partido dos Trabalhadores, que ganharam ele ao se submeterem a processos eleitorais fraudulentos em decorrência do dinheiro desviado da Petrobras, que culminou com o Petrolão. Então, para concluir, senhor presidente, as respostas foram dadas nas urnas, e o que nós podemos dizer é que a Lava Jato, ela causou profunda transformação na história do Brasil, não apenas ao propiciar o impeachment de Dilma Rousseff, e agora confirmado pelo povo de Minas Gerais nas urnas, ao negarem um mandato para Dilma, como também a renovação ampla que foi feita no Congresso Nacional, tirando do Congresso grandes figuras carimbadas da Justiça, mas, lamentavelmente, alguns conseguiram retornar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido o vereador Ivan Moraes. Excelência, tem 15 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que habilitam a nossa sessão a partir das galerias e as pessoas que acompanham a nossa sessão através da internet. Não foi para isso que eu subi na tribuna, mas eu preciso falar para vocês que a gente tem que ter cuidado, vossas excelências. 2018, outubro de 2018, não está na hora de politicagem, não. Não está na hora de desfazer velhas intrigas do passado, não. Está na hora da gente prestar atenção no país da gente.
Essa eleição agora, segundo turno, não é esquerda contra direita não, vereador. Essa eleição agora é república contra fascismo. Os liberais decentes, os sociais-democratas decentes, as pessoas de esquerda, as pessoas de direita, têm que se unir, de uma vez por todas, contra um perigo real, Vossa Excelência, vereadora Ana Lúcia, é um perigo real. Ah, porque o PT isso, o PT aquilo. Qual partido representado aqui na Câmara que não tem investigação, além do meu? O PSOL, nenhum deputado do PSOL eleito ou agora com mandato sofre investigação. Mas poderá sofrer. Somos apenas 10 no Congresso Nacional. Mas todo mundo que está aqui pertence a partido que tem alguém investigado. E eu estou convocando vocês a gente se unir. Porque tem uma via que dialoga republicanamente, vereador Rodrigo Coutinho. Tem uma via que a gente pode discordar, eu não votei nela, muitos de nós não votamos nela, a gente pode discordar, mas está sendo representada por um professor universitário, com feitos para o Brasil, com erros e acertos, mas que propõe uma saída republicana. E tem uma outra candidatura que propõe uma saída não republicana, descaradamente. O que está em jogo é a democracia. Eu gostaria de estar aqui defendendo o socialismo, gostaria, não estou. A gente voltou atrás, a gente tem que defender a democracia mínima, a retomada do caminho democrático que nós deixamos de seguir. Eu considerei a parte da Vossa Excelência, Rodrigo Coutinho, mas eu queria agora focar no objeto que me trouxe até a tribuna hoje, apenas me senti compelido a fazer esse chamado, porque acho que é importante para a gente. Vossa Excelência é jovem, Vossa Excelência não deve ter visto nada da ditadura, eu vi pouco. A ditadura acabou quando eu tinha 10 anos de idade. Mas a gente não pode permitir que um projeto semelhante ao projeto autoritário seja eleito pelo voto. As pessoas estão com medo, as pessoas estão confusas. Nós, dessa classe política que estamos aqui hoje, que fomos eleitos pela população, precisamos defender essas instituições, por menos que gostemos da possibilidade que nos é colocada agora nesse segundo turno. É preciso ter coerência, é preciso ter decência em 2018. Todos e todas que estão aqui hoje serão cobrados e cobradas daqui a 10, 20 anos por onde a gente estava em outubro de 2018. E eu quero ter a tranquilidade de dizer que eu estava do lado da democracia. E é porque eu estava do lado da democracia que hoje de manhã participei de uma audiência pública coordenada pelo nosso mandato, a segunda audiência pública que fizemos em 3 semanas, para saber da Prefeitura para onde tem ido o recurso da comunicação, vereador Heriberto Rafael. O vosso mandato esteve lá representado e eu conto com Vossa Excelência, com o mandato de Vossa Excelência, para que a gente possa resolver essa questão. Porque, mais uma vez, as respostas não foram trazidas. Dessa vez, inclusive, a Prefeitura veio. Não quero aqui referendar, dizer que foi importante a presença da secretária executiva de comunicação, Renata Stadler, do presidente da Fundação de Cultura, o Diego Rocha, e do representante diretor de orçamento da Prefeitura, o Arthur Guedes, o Arthur Gueiros, não sei se é parente do vereador, o Arthur Gueiros, é que não trouxeram as informações que nós necessitávamos, vereador Renato. Se você acessar hoje, quem acessar hoje o portal da transparência, que clicar na ação Coordenação, Supervisão e Execução de Políticas de Comunicação e Relações Institucionais, vai ver que tem lá uma previsão de gasto para esse ano de R$ 73.300.000, dos quais já foram executados, ou seja, já não estão mais nos cofres públicos, foram embora R$ 46.300.000. É o maior valor desta rubrica desde 2014, já executado. Não se compara a nenhum ano anterior. Nas operações dessa rubrica consta uma que é realizar campanhas publicitárias, valor executado R$ 4.200.000. Outra rubrica que chama promover a articulação do governo municipal com o poder legislativo, judiciário e executivo, está aqui R$ 1.300.000. Tem uma operação chamada Outras Medidas, que está nos custando até agora R$ 34 milhões. Outras medidas.
e ação não informada que está custando R$6.800.000. Eu tenho certeza que chegar aqui no cartão de crédito de qualquer pessoa, despesa não informada, R$900, R$100, despesa não informada, R$5, nós não vamos pagar. Só que esse cartão de crédito da prefeitura da gente, ele está no débito automático. A gente paga mesmo sem saber, obrigatoriamente. A gente não tem como dizer, esse mês eu não pago. A gente solicitou da prefeitura que dissesse para onde é que foi esse dinheiro. A secretária de Comunicação, Renata Stadler, muito preocupada, disse, por exemplo, que na pasta dela estão todos os cargos comissionados da Secretaria de Governo, que vai custar no final do ano R$9 milhões. Como é que os cargos da Secretaria de Governo estão misturados com os cargos da comunicação? Disse a secretária Renata Stadler que até a vacina dos cachorros e o médico veterinário sai da comunicação da prefeitura. Como é que pode uma esculhambação dessa? Aí fomos perguntar para onde é que foram essas outras medidas. E ela disse, Ivan, nós encontramos R$1 milhão e poucos mil de outras medidas. Eu não sei o que é isso que vocês estão dizendo. Isso que nós estamos dizendo é o que está escrito no portal da transparência. Nosso mandato não tirou o número do bolso, não. A gente fez a pesquisa hoje, e hoje tem R$34 milhões numa despesa chamada outras medidas. E o que é que diz a lei, Vossas Excelências, vereador Rinaldo Júnior, que esteve lá? A lei 12.232, de 2010, diz muito negritadamente, vereador Neto, no seu artigo 16, as informações sobre a execução do contrato com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos serão divulgadas em sítio próprio, aberto para o contrato na rede mundial de computadores, a internet, garantido livre acesso às informações por quaisquer interessados. Parágrafo único, vereador Gilberto. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação. Não tem como ficar mais específico do que isso. A Lei Federal 12.232, que está sendo descumprida pela Prefeitura do Recife, Vossa Excelência, vereador James Fora, um operador do direito, diz que o seguinte, a Prefeitura tem que divulgar na internet quanto foi para o Jornal do Comércio, quanto foi para o Diário de Pernambuco, quanto foi para o blog de não sei quemzinho, quanto foi para a Rádio X, quanto foi para a TV Y, quanto foi para a agência tal, quanto foi para a produtora audiovisual Z. Essa é a obrigação da Prefeitura em lei, e a Prefeitura não cumpre. Encaminhamos que a Secretaria de Comunicação da Prefeitura vai informar para a gente até sexta-feira quando irá disponibilizar esses dados para o nosso mandato. Também nos comprometemos a visitar a direção de orçamento, junto com o nosso mandato, para lá, no papel, na planilha, a gente dizer tudo que está errado nessa prestação de contas, fraca, desrespeitosa com o cidadão e a cidadã recifense. A gente vai lá contribuir com o companheiro Arthur Gueiros, ele um servidor de carreira, um sujeito competente, comprometido, mas a gente sabe que também recebe ordem. E a ordem precisa ser para que a lei seja cumprida, para que não fique um centavo sem a gente saber para onde é que foi, para que tenha na rede de computadores, de forma negritada, para qualquer pessoa, para qualquer criança de 10 anos de idade, apertar 2 pitocos e saber quanto foi para cada empresa de comunicação em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, a cada mês. Essa é a função da Prefeitura. É menos do que a gente deseja, mas é a lei. E a lei tem que ser cumprida, a Prefeitura tem que se dar o respeito de cumprir a lei. Ouço com muito carinho o vereador Rodrigo Coutinho, um jovem, entrando agora na política, com certeza absoluta que ele não quer ver dias de chumbo no nosso país. Vereador Ivan Moraes, eu queria parabenizar Vossa Excelência por estar cumprindo uma das missões que a nós foi atribuída, que é justamente fiscalizar o Executivo, ver as contas e tudo mais. Mas voltando um pouco para o contexto nacional que Vossa Excelência também utilizou do tempo dessa fala para discutir. Uma situação que me preocupa bastante. Vossa Excelência apontou que essa eleição do segundo turno é a eleição do fascismo contra a democracia.
Aqui eu não sou do partido do candidato a presidente Jair Bolsonaro. Eu não acabei de falar que eu não acho que ele seja uma grande referência política, nada disso. Mas ele, na entrevista que concedeu ontem mesmo, disse que era escravo da democracia. E não é à toa, da democracia não, da Constituição, desculpa, eu errei. E não é à toa que ele teve 47% dos votos válidos. Ele não está dando um golpe, como Vossa Excelência está apontando, de forma alguma. Ele está lá por conta dos votos que a ele foi atribuído. Mais preocupante do que isso, vereador Ivan Moraes, mais preocupante do que isso é a gente ter um outro candidato do PT, um partido que trouxe um dos maiores escândalos de corrupção do mundo para os holofotes internacionais, dizendo que vai subir a rampa do Palácio do Planalto, caso eleito, com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula que está preso, o candidato, assim que vai ao segundo turno, vai na prisão, se justificar, ver quais são os próximos passos, querer ver o que é que vai fazer da vida, diz que Lula é quem vai governar ele, e a gente tá vivendo o quê? Qual é a referência do socialismo hoje? É a Venezuela, que está enchendo as nossas fronteiras, que está enchendo os nossos estados que estão na fronteira com o resto da América do Sul, com as pessoas fugindo de um Estado socialista, com as pessoas fugindo de um país que não tem a mínima condição de saúde pública, que não tem a mínima condição de educação, de nada, as pessoas saem fugidas. Então isso é bastante preocupante. Eu concordo, vereador. A gente está num momento ímpar, num momento complicadíssimo do país. Mas a gente não pode deixar também que as pessoas simplesmente aceitem e recebam esse discurso de que é uma eleição a favor da democracia ou do fascismo. Eu discordo plenamente com essa colocação que Vossa Excelência falou. Agradecido pela parte, Vossa Excelência Rodrigo Coutinho. Incorporar alguns outros itens, a gente não pode deixar com que essa tribuna vire um grupo de WhatsApp. A gente precisa aqui trabalhar com informações que a gente possa verificar. A gente não pode trazer essa tribuna e esse microfone da parte, eu ouvi um áudio no WhatsApp, ouvi dizer, não sei a veracidade. Eu acho que a gente precisa respeitar o microfone que a gente ocupa. Digo com todo carinho, Vossa Excelência é um privilegiado, como eu fui também, teve acesso à educação, teve uma família que pôde lhe prover todos os direitos, cursa a faculdade, tem acesso a livros, tem acesso à internet, tem acesso à banda larga. É preciso que a gente tenha responsabilidade. Eu gostaria que a gente conversasse mais sobre isso, porque eu percebo que, de fato, é uma eleição da democracia contra o fascismo, e não sou eu que estou dizendo. É o que a gente tem visto. Vamos perceber a quantidade de agressões que foram realizadas nos últimos 3 dias. E vamos perceber quem está agredindo, e vamos perceber quem está sendo agredido. Pede um tempinho aí. Vossa Excelência, senhor presidente, não sei quem é o próximo ou a próxima inscrita. Vereador, infelizmente, não sou eu que vou modificar o regimento. Então, Vossa Excelência tem o direito de se inscrever depois, porque está aberta a inscrição, ou a partear o... Vossa Excelência, Reinaldo. Vossa Excelência cede algum tempo... 10, pronto. Demais. Então, próximo vereador inscrito, cede a Vossa Excelência do tempo dele 10 minutos. Perfeito. Mas encaminhando, acho que a gente precisa conversar sobre isso, fora dos microfones também, como no microfone. É um momento delicado da democracia. Eu também não votei no PT, votei no melhor projeto que estava colocado, que era o projeto do meu partido, do PSOL, um projeto que foi debatido por milhares de pessoas nas ruas, que foi defendido pela maior liderança do maior movimento popular urbano do Brasil, junto com a maior liderança indígena do Brasil. Aposto nesse projeto, acho que é o melhor projeto para o país, mas agora a gente não tem mais essa opção. A gente tem uma opção de um candidato, professor universitário, que foi ministro da Educação, que faz parte de um partido, como todos os nossos partidos, que tem qualidades e defeitos,
Vossa Excelência é jovem, não deve ter acompanhado o escândalo da pasta rosa, não deve ter acompanhado o escândalo das Ilhas Caimã, não deve ter acompanhado o escândalo que deu origem à reeleição para presidente do Brasil, todos esses escândalos que permearam os governos Fernando Henrique Cardoso, o qual, não estou dizendo que foi um governo plenamente corrupto, mas foi um governo como todos os governos do nosso país, inclusive os governos militares, que tiveram qualidades e muitos defeitos. E em nenhum momento, só para retificar a fala de Vossa Excelência, eu falei de golpe nesta eleição. Não falei de golpe nesta eleição. Agora, rechaço, e espero que cada um e cada um de nós rechace, a possibilidade de um projeto autoritário ser eleito pelas urnas. E reconheço, vereador Aerto Luna, que a população está temerosa, a população está com medo, a população está mal informada. E nós que estamos por dentro da política, temos a obrigação de nos posicionarmos. A neutralidade não é uma opção. Eu não prefiro esse projeto, nós temos que preferir, porque os projetos são muito diferentes. A neutralidade não pode ser uma opção hoje. Nós seremos cobrados e nós seremos cobradas por isso. Falo com carinho, Vossas Excelências sabem como me dirijo a cada um e a cada uma. Eu não quero fazer dessa tribuna um cenário de grupo de WhatsApp da família. Gostaria que a gente pudesse, ao longo dessas semanas, dialogar sobre as possibilidades que são colocadas para o Brasil e dialogar o que pessoas comprometidas com os processos da política institucional têm a dizer sobre esse processo. Gostaria que cada um e cada uma lesse o plano de governo de um e o plano de governo de outro, e a gente pudesse debater em cima dessas propostas. E a gente não ficasse trocando papo, vá para a Venezuela, vá para Cuba, vá não sei para onde. Vamos elencar os países que são miseráveis por conta do capitalismo? Vamos fazer isso aqui? Prefiro não. Eu prefiro a gente discutir o Brasil, com base no Brasil, com base nas propostas que estão colocadas no segundo turno de 2018. Repito, seremos cobrados e cobradas sobre isso. Vereador Rinaldo Júnior. Obrigado pela parte, Ivan. E eu quero deixar esse importante debate que está tendo na conjuntura nacional para as urnas. Que as urnas, de forma democrática, ela decida o futuro do nosso país, que é um tema democracia que eu sei que o vereador Ivan Moraes tanto defende, assim como eu. E eu quero tornar ao assunto principal que Vossa Excelência veio para essa tribuna. Eu estava com saudade nessa Câmara, desse debate, que é a nossa principal prerrogativa, que é a fiscalização desse poder, do Poder Executivo. A sua denúncia, Ivan, através da sua assessoria, que de forma brilhante se debruça sobre o orçamento da cidade, é uma das mais graves que eu já escutei aqui nessa casa, nessa legislatura. Você, através do portal da transparência, através da audiência pública, ficar provado que a prefeitura não sabe para onde foi esse recurso, quer dizer, sabe, mas não disponibilizar para o cidadão, que não basta apenas ser vereador, qualquer cidadão da cidade do Recife, do Brasil e do mundo, tem o direito de saber para onde está indo esse recurso. Mas isso é uma prática corriqueira. Isso é uma prática de desmoralização do nosso poder. Por exemplo, a Câmara Municipal do Recife hoje, ela está desmoralizada pelo Executivo, que é chefiado pelo prefeito Geraldo Júlio. Sem falar das inúmeras audiências públicas, onde não mandam representante. Sem falar da falta de informação. Quantas vezes eu subi nessa tribuna para perguntar onde foi parar o dinheiro da UPAE, do Ibura, por exemplo. Aonde está esse dinheiro da comunicação? Que, se eu não me engano, a rúbrica é outras medidas. Não é isso? Outras medidas. Se em caso eu faço isso no meu orçamento familiar, a minha esposa me bota para fora de casa. Na mesma hora. Na mesma hora. A gente não pode aceitar uma situação, é grave demais. Isso aqui é uma casa parlamentar que tem essa prerrogativa de fiscalizar o orçamento, e escuta, e vê, e se debruça no orçamento que tem lá escrito outras medidas, e é uma quantidade de 36 milhões de reais. A quantidade suficiente para reformar, construir todas as creches que a cidade do Recife precisa. Um recurso suficiente, por exemplo, para reformar todos os postos de saúde que eu tenho visitado. Então, Ivan,
Eu participei, como informei a você, dessa audiência pública. Vamos ficar vigilantes, que esse recurso vai aparecer para onde foi. Esse recurso é do povo do Recife. E eu parabenizo seu mandato, você, por essa brilhante iniciativa de estar se debruçando por esse tema. Pau neles. Não desista que esse dinheiro vai aparecer e conta o nosso mandato também. Estamos juntos, vereador Rinaldo Júnior. Ouço com muito carinho o vereador Renato. Com todo respeito, ai de você se não me desse tempo, que eu tomava meu tempo, que eu lhe dei. Vereador, primeiro, pedir desculpa porque não pude estar na audiência pública hoje, como havia me comprometido. Confesso que houve um choque de agenda, mas tenho certeza que o vosso mandato estava lá pronto para defender não os interesses do seu mandato, mas os interesses da cidade do Recife. E falar de publicidade e transparência é interesse do cidadão que paga um imposto altíssimo. E só uma crítica hoje. Hoje a gente vai no site da Transparência, até comentava com alguns servidores desta casa, que o site da Transparência do Recife, que se intitula como site o melhor do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo, né? Ele tem uma mania de grandeza muito grande. Mas aquilo ali é para quem sabe e quem conhece muito, porque é uma teia de aranha. Porque o cidadão comum, ele não consegue entender os dados que estão ali. Então, por mais que estejam acessíveis ao povo, eles estão incompreensíveis. E eu não vejo isso com bons olhos. Porque se a gente fala de publicidade e transparência, a gente tornar público, mas tornar claro, clareza. É um princípio, inclusive, constitucional. E lá o site de transparência ele não é claro. Ele é um emaranhado de informação, que para você buscar uma informação, você tem que estar conectando ideias, você tem que estar no dia zen, você tem que ter feito uma boa meditação diária para entender o que está ali. Então, parabenizo e fico esse ressalvo aqui. Falando só um pouquinho do tom da eleição, e aqui eu ouso a discordar de Vossa Excelência, não do teor do seu debate. Acho que Vossa Excelência representa um partido que apresentou um plano de governo que quer discutir o Brasil. Isso é louvável, isso é democracia. Na pluralidade de ideias, a gente vai buscar a melhor opção. Mas Vossa Excelência, quando afirma que hoje é uma escolha entre um professor universitário democrático, né, republicano e um fascista, Vossa Excelência está ignorando 46% da população brasileira que acreditou, como muitos falam, nesse louco que está aí à disposição. Talvez não sejam as melhores opções, vereador, mas a democracia, ela alega que o poder é do povo e emana do povo, e não emana de ideias de democráticos que vivem em sala de aula no ar-condicionado estudando o Brasil. Então, se 46% da população do povo aprovou esse projeto, nós temos que respeitar, vereador. E era algo que eu falava, inclusive, na tribuna semana passada, porque, inclusive, esse que recebeu 46%, ele alegou em uma das entrevistas que ele não reconhecia outro resultado que não fosse sua eleição, ou seja, ele mesmo desrespeitou. E Vossa Excelência agora não pode contradizer o vosso discurso. Temos que respeitar o que as urnas dizem. Se 46% votou nele, porque 46% acredita nas ideias dele ou naquilo que ele representa para o bem ou para o mal. Eu acredito, vereador, na democracia, acredito no valor das instituições. Ele tem ideias que são antagônicas àquilo que penso, mas nós temos que dar crédito ao nosso Congresso. Por mais corrompido que ele seja, e a renovação veio para isso, graças a Deus, quase metade das cadeiras foram renovadas, que o Congresso seja essa balança, para não permitir que esse governo democrático vire de um governo autocrático e ditador. Mas eu torno a falar com todo respeito e me posicionando a Vossa Excelência. Se é para escolher entre esse fascista que Vossa Excelência chama de louco, que pode ser louco, eu prefiro votar no louco do que votar naquele que comanda uma quadrilha lá em Curitiba, numa prisão federal, que quer comandar o Brasil. Porque foi essa quadrilha, infelizmente, que quebrou a Petrobras, que está falindo o BNDES e que, em nome de uma distribuição de renda, que fizeram muito, de fato, pelo Brasil, distribuiu renda, criou oportunidade, mas fez isso a um custo muito alto, que nós, verdadeiros democratas e republicanos, nós não podemos aceitar. Então, discorde, Vossa Excelência, quando chama de fascista um projeto do qual o senhor não concorda. A democracia é, se o governo é do povo e emana do povo, respeitemos o que a urna está falando. Se a urna for contrário ao que Vossa Excelência acredita, então não é o Brasil que a gente prega, né? Então vamos respeitar o que a urna falou e o que a urna vai falar lá na frente. Se for PT ou se for outro, vamos escolher democraticamente e torcer para que esse governo respeite as instituições e não queira convocar ilegitimamente, como falou o professor universitário que Vossa Excelência está defendendo, de convocar uma Constituição que nem competência legal ele tem para isso. Isso, para mim, é autoritarismo. Vossa Excelência, agradeço a parte. Vossa Excelência também precisa parar de reproduzir o WhatsApp. Ontem, na própria entrevista que foi dada ao Jornal Nacional, a Haddad falou que não está mais nesse negócio de constituinte. Então, é importante. Veja bem, a pessoa que muda a partir das conversas, eu acredito que seja uma pessoa democrática. Uma pessoa que diz que não vai aceitar resultado diferente da sua própria vitória, não sou eu que estou dizendo que ele é fascista. Respeito profundamente as 46 milhões de pessoas que saíram de casa e decidiram por esse projeto. Respeito-as profundamente.
Agora, o próprio vereador André Regis, que subiu à tribuna antes de mim, em algum momento dessa legislatura, subiu aqui para falar com preocupação, e eu dividi essa preocupação com ele, do alto índice de desinformação que a gente vive no nosso país hoje. Nós não podemos negar a quantidade de pessoas dentro dessas 46 milhões, ou dentro de um montante maior, que votou inclusive em outros projetos, que tomou sua decisão baseada em informações inverídicas. Esse é um problema importante que a gente precisa abraçar. Não sou eu que estou chamando uma candidatura de fascista, é a própria candidatura que vem se comportando como tal. Vossa Excelência é cristão. Vereador... Tenho certeza que Vossa Excelência defende os valores da vida e não defende o bang-bang no meio da rua. Vereador, o tempo de Vossa Excelência terminou. Eu pergunto ao próximo inscrito se Vossa Excelência cede o restante do seu tempo. Vossa Excelência, eu sou tão democrático e tão republicano que, embora discordando quase que em parte que ele está falando, eu vou permitir que o vereador conclua seu raciocínio e eu cedo gentilmente os 5 minutos, cobrando oportunamente essa fatura. Que seja colocado os 5 minutos restantes. Vossa Excelência, o vereador Renato Antunes, não terá nenhuma necessidade de cobrar fatura nenhuma, visto que a nossa relação é fraterna, é amorosa. Sempre, todas as vezes que Vossa Excelência precisar de qualquer tempo e que eu puder concedê-lo, Vossa Excelência sabe que sempre poderá contar com esse antagonista respeitoso. Quando eu digo que a situação da gente é preocupante, eu recorro a fatos. Eu preciso recorrer a fatos. Na noite da eleição, um mestre de capoeira em Salvador sofreu 12 facadas por uma discussão sobre política. Ele não deu facadas, ele sofreu 12 facadas. Uma jornalista que se encaminhava para votar, uma profissional do Jornal do Comércio, foi votar no bairro de Campo Grande com o crachá e foi cercada por pessoas que disseram, eu vou repetir do jeito que foi dito, os anais da casa que me perdoem. Sua puta, quando o dono do Brasil assumir, isso vai acabar, não vai ter mais imprensa livre. Vereador, 2 minutinhos. Solicito que seja retirado dos anais da casa a expressão que Vossa Excelência utilizou. Que seja retirado. Lá onde ele foi utilizado cabia, vereador, mas aqui não cabe. Ok, Vossa Excelência. Os anais da casa estão de um jeito, eu falei do jeito que foi dito, porque essas informações são importantes para que as pessoas saibam de que tipo de desafio a gente está falando. É um desafio grande. É um desafio, a intolerância é muito grande. 2 mulheres hoje foram cercadas por pessoas com a camisa cuja face todo mundo sabe qual é, porque estavam se abraçando, e as frases que eram ditas eram, quando o dono do Brasil ganhar, vai acabar sem vergonhice. Nós não estamos indo às urnas, nessas eleições, para eleger um dono do Brasil, Vossa Excelência. Nós estamos indo às urnas para eleger o próximo presidente do Brasil, uma pessoa que terá que estar disponível a ser puxada a sua orelha, tem que estar disponível a ser ouvido pelo Congresso, tem que estar disponível a ser ouvido pela população, tem que estar disponível a adaptar aquilo que ele gostaria de fazer aos interesses da sociedade. Nós não podemos eleger um dono do Brasil, o Brasil não precisa de dono. Escândalos de corrupção, infelizmente, fazem parte da política institucional, assim como fazem parte da sociedade brasileira. A gente precisa acabar com isso. Infelizmente, a Petrobras vem sendo vilipendiada há muito tempo. Vossa Excelência também é jovem, talvez não se lembre de quando o jornalista Paulo Francis denunciava os escândalos da Petrobras sob o governo Fernando Henrique Cardoso, e não quero retornar a isso, Vossas Excelências. Porque acho mesmo, e acho de verdade, que em 2018 tem que juntar PSDB, tem que juntar DEM, tem que juntar todos os partidos liberais, inclusive, que defendem uma política feita com respeito, respeitando a vontade das pessoas, não apenas nas urnas, mas respeitando as liberdades individuais das pessoas o tempo todo, respeitando as decisões diversas sobre o próprio corpo que as pessoas podem tomar, respeitando a divergência, que não é resolvida com facadas, nem com tiros, nem com agressões gratuitas. Esse tipo de política, infelizmente, não vem sendo defendido pelas 2 candidaturas, só por uma. Preciso lembrar que a candidatura
representada pelo presidente Fernando Haddad, procurou a candidatura representada pelo militar reformado Jair Bolsonaro, para que pudessem firmar um pacto de ética nas eleições, um pacto de não agressão, um pacto de dizer sempre a verdade. Esse pacto foi negado pelo candidato do PSL. Repito, Vossas Excelências, está em jogo a nossa democracia, está em jogo o republicanismo no nosso país, está em jogo o nosso direito de divergir, como respeitosamente divergimos hoje. Não podemos fomentar uma sanha violenta que autoriza pessoas, normalmente homens, curioso, né? Que autoriza homens a usarem de violência nas ruas contra aquelas pessoas de quem discordam. Repito, Vossas Excelências, isso tem sido feito de um lado. Não há aquela coisa que vocês gostam de dizer, não há, os dois lados estão errados, quando um lado está batendo e outro lado está apanhando. Não estamos falando de uma guerra, mas estamos falando de um desafio grande de seguir um caminho democrático que ainda não atingimos, mas precisamos retomar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o último vereador inscrito, vereador Jairo Brito. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimentar nossos colegas vereadores e vereadoras, imprensa, público presente, presidente, vereador Heriberto Rafael, nosso companheiro da casa, Paulo. Eu estranhei, sinceramente, o desequilíbrio, a palavra é essa, do vereador Renato Antunes. O vereador, sempre com as posições equilibradas. Eu acho que o fato dele estar defendendo a candidatura de Bolsonaro, que defendeu a tortura, está indo de encontro aos princípios dele de cristão. Jesus não mandou defender tortura. E o vereador Renato Antunes, com todo respeito, é um cristão. Inclusive pastor, se eu não me engano. Então esse ódio, companheiros e companheiras, vem demonstrando o desequilíbrio que está os líderes da nossa nação, que tem o poder de fazer ou de colaborar para definir a opinião do voto nesse segundo turno dos eleitores. Porque a coisa é grave mesmo. É grave. Eu sou cristão, viu, vereador Renato Antunes? E não faço parte de quadrilha, não. E não vou agredir seu partido, não. Sabe por quê? Como eu disse, eu sou cristão. Eu fui formado na igreja evangélica. E não vou ter esse ódio que Vossa Excelência colocou ali, não. Até lhe perdoo se Vossa Excelência me dá esse direito. Nós, do PT, fizemos a maior bancada da Câmara Federal, que Vossa Excelência deve saber. Nós, do PT, nessa eleição, já fizemos 3 governadores. 3 governadores. Estamos no segundo turno em outros. Vereador Almir Fernando. E respeitamos a legitimidade das urnas. Nós tivemos 32 milhões de votos.
E queremos ser respeitados. Vereador André Regis, eu já vi aqui, Vossa Excelência, com um discurso que o PT tinha se acabado numa eleição passada. Mas eu não vou dizer que seu partido se acabou. Não vou dizer. Que foi o grande derrotado das urnas. Eu não vou colocar esse ódio, senão eu estaria sendo de acordo com o ódio que está colocado no desespero daqueles que queiram que Bolsonaro seja eleito. Um candidato que defende a extinção do método Paulo Freire das escolas. Um candidato que o filho veio a público denegrir a imagem dos nordestinos, dizendo que nós somos responsáveis de uma maneira negativa, denegrindo a imagem dos nordestinos pelo segundo turno, porque ganhamos em todos os estados. Isso é democracia. Tem que respeitar. Nós queremos, sim, ser quinta vez presidente da República. Temos um candidato, como foi dito aqui pelo vereador do PSOL, Ivan Moraes, preparadíssimo. Um doutor, aliás, professor da universidade, como Vossa Excelência, vereador André Regis, como eu. Doutor, eu sou mestre. Um sociólogo. Inclusive, reconhecido publicamente pelo único candidato a governo do Estado que está disputando o segundo turno do PSDB em São Paulo. O quadro que é o presidente, futuro presidente Haddad. Mas estamos querendo disputar nas propostas. Na proposta. Eu vi um discurso do vereador Coutinho. Eu soube. Eu não estava aqui, mas já me disseram que é altamente fora da tranquilidade que nós estamos buscando, da legitimidade das urnas. Até porque, e eu respeito a democracia, o partido dele, até de madrugada, não sabia se ia para Paulo Câmara ou se ia para o outro candidato do PTB, Armando Monteiro. Ficaram ali até de madrugada, vou ou não vou, mostrando. E aí, Ivan Moraes, que ideologia é essa? Vossa Excelência botou uma candidatura, o seu candidato foi, com as ideias, defendeu, e agora me parece que vai apoiar a candidatura do PT, porque tem programas, ou tem algumas ideias e ideais, parecido com o nosso partido. Agora, você é uma véspera de definir que candidato você vai apoiar no governo do Estado. De madrugada, você vai apoiar Paulo Câmara ou Armando Monteiro e vir dar um discurso aqui, pelo amor de Deus, Coutinho. Pelo amor de Deus. Não, vocês chegaram à véspera para saber se apoiava Armando Coutinho, ou Armando Monteiro, ou Paulo Câmara. Vereador. Vou concluir.
Só para dizer que vou passar a presidência ao vereador. Vou concluir. Nos dê a honra do aparte, vereador. No oportunismo político, que não importa programa de governo nem políticas públicas. O que importa é estar numa chapinha boa que eu vou ganhar a eleição. Então nós precisamos mudar esse conceito de política. Precisamos respeitar a legitimidade das urnas, respeitando os partidos. Eu não vou dizer que seu partido é uma quadrilha não, companheiro. Sabe por quê? Porque eu tenho respeito. Eu sou um cristão. Fiz minha profissão de fé para respeitar as pessoas, principalmente dentro da política, principalmente dentro das eleições, da democracia. Mas eu lhe escuto, Vossa Excelência, com o maior prazer. Vereador Jairo Brito, vereador que eu respeito muito pela sua postura e pela forma como faz política. Mas tenho que contestar o que Vossa Excelência está falando aí na tribuna. Se não fosse pela parte, seria pela ordem, porque fui citado. Primeiro, não incitei o ódio. E aí torna a falar, ter oposição antagônicas, contrárias, não nos faz ter ódio. O conceito da democracia é o contraditório. Se Vossa Excelência tem uma ideia e eu tenho uma ideia contrária, isso não nos faz inimigo. Inclusive, foi isso que defendi na tribuna na última terça-feira e falei novamente. Temos que respeitar as urnas, e as urnas foi muito clara, 46%. Vossa Excelência, se ouviu mal, interpretou mal o que eu disse. Não chamei o seu partido de quadrilha. Até porque respeito as instituições. Chamei o chefe do seu partido de bandido, que está preso em Curitiba. Ele é bandido. E não é Renato Antunes que está falando, não. É a justiça de primeira, segunda instância que comprovou que ele é bandido. E é ele que está ditando as ordens dessa eleição para um professor universitário que está pedindo a bênção para ele lá em Curitiba, de semana em semana, como ele vai conduzir o Brasil. O Partido dos Trabalhadores não é bandido, não, porque é composto de pessoas boas. Vossa Excelência é uma prova disso. Se não fosse, não estaria aqui. Mas quem comanda o seu partido é um bandido, sim. Porque, em nome da democracia, roubou o Brasil, roubou a Petrobras, e não é Renato que está falando. Quem está falando é a justiça que provou isso. E falo isso com pesar. Não falo com ódio, não, vereador. Isso não é ódio, não. Isso é respeito à instituição, respeito àquilo que é público. Há uma mania hoje de vitimização. Então, eu ser contrário a um posicionamento me faz ter ódio? Pelo contrário, vereador. Jesus nunca pregou aquilo que não é amor, como Vossa Excelência falou, mas Jesus também não pregou bandidagem, não. E eu falo porque eu estou falando que Vossa Excelência me incitou, que eu fui com ódio. Eu não falo com ódio. Falo de um olhar clínico daquilo que eu vejo. A minha posição, Renato Antunes, como cidadão que paga imposto. Então, se Vossa Excelência me interpretou mal, aí eu torno a falar, me desculpe, não foi intuito de chamar seu partido, não chamei. Se Vossa Excelência pegar os vídeos, não chamei o Partido dos Trabalhadores de bandido. Chamei o chefe da quadrilha, que está em Curitiba. E aí, vereador, não tem como negar. Porque não é Renato Antunes, não é a justiça que disse que ele é bandido e vai cumprir sua pena. E torna a falar, se é para votar num louco, prefiro votar no louco do que numa pessoa que é comandada por um bandido que está lá em Curitiba respondendo processo e respondendo pena. Se eu ofendi Vossa Excelência, me perdoe. Não é com ódio que a gente se combate político, pelo contrário. É pregando não o amor, como se fala, não. A gente pode discordar, mas a discordância faz parte do processo político. Porque se assim fosse, isso não era democracia. Na democracia, há pluralidades de ideias, pluralidade de pensamento, pluralidade de opiniões. E se eu penso diferente de Vossa Excelência, isso não me faz inimigo de Vossa Excelência, nem agir com ódio com Vossa Excelência. Mas verdades têm que ser ditas. E se eu falo de uma maneira, talvez, exaltada e apaixonada, isso não é ódio. Isso é respeito às instituições, isso é respeito ao público, porque eu aprendi que servidor público ele tem que posicionar de forma correta, respeitando o que é público. Então, se Vossa Excelência me interpretou mal, me perdoe. E torna a falar, por que eu tenho que tomar um posicionamento? Porque eu aprendi também desde cedo que quem fica em cima do muro é lagartixa. Renato Antunes não é lagartixa, não, tem que ter um posicionamento. Se eu tenho duas opções, onde o vereador chamou uma opção de fascista, discordo. Porque se a democracia diz que o poder é do povo e a mana do povo, vamos respeitar o que a urna falou. São 46 milhões de brasileiros. E no segundo turno, o brasileiro vai escolher o que é melhor. Alguém que se diz louco ou alguém que é comandado por um bandido que está lá em Curitiba? Eu não posso concordar, incorporar o seu discurso, vereador Renato Antunes. Até porque a nossa presidenta do partido, Gleice Hoffmann, estava sendo acusada pela Lava Jato. Se tivesse ido para a primeira instância, segunda instância, com o juiz Moro,
e depois com a outra corte, estava presa. Como tinha um foro privilegiado, ela foi absolvida pelo Supremo. Então, mais uma vez, Vossa Excelência começa a julgar de maneira errada. Porque a Bíblia não permite esse tipo de julgamento. A Bíblia não permite o julgamento. Tem uma Por favor, vereador, me escute. Por favor, vereador, Vossa Excelência, eu lhe escutei com toda a educação, espero que Vossa Excelência me escute. Então, a Bíblia não permite isso, até porque está aqui o vereador André Regis, que é uma sumidade em direito constitucional, sabe que tem uma última instância, que é o Supremo Tribunal. Então, não tem a materialidade do crime de Lula. Nós sabemos que é um crime preso político. Roubou o coração de milhões de nordestinos. E que foi eleito 2 vezes, por Pernambuco, eu vou concluir, pelo Brasil. E que fez 2 vezes o substituto, 2 vezes Dilma Rousseff, que foi tirado da urna. Roubou a submissão com os Estados Unidos. Tirou o Brasil do FMI, pagou a dívida externa. Tirou o Brasil da 16ª posição, levou para 6. Da 12ª, levou para 6. Deixou 400 bilhões de dólares de reserva. Criou o Pronatec, criou o ProUni, sistema de cotas. Que, aliás, eu não sei nem quem é seu líder, para poder comentar. Porque eu não sei, o seu partido se tem um líder que já disputou a eleição. Mas queria só lhe dizer uma coisa. O debate político, ele pressupõe a democracia. Respeito às instituições, respeito às pessoas. Esperar as instâncias finais para a gente fazer um juízo de valor. Quantas pessoas hoje podem estar presas inocentes? Porque a materialidade do crime, não sei se Vossa Excelência é advogado, mas o vereador André Regis não teve, vou concluir. Não houve delações de alguns bandidos, aí sim que Vossa Excelência não citou, fizeram a delação para ter diminuição de pena. Ir para casa com tornezela. Mas não tem problema, os grandes líderes foram presos. Ficaram presos. Grandes líderes. Jesus foi crucificado, vereador, se Vossa Excelência não sabe. Vereador, conclua, por favor. Então, eu posso dizer a todos presentes que ainda há tempo para definir ou o fascismo ou a democracia. Ou a ditadura militar, que o presidente que teve 40 milhões de votos na urna, que não sabe nem o nome do vice-presidente. Quer tirar o 13º? Senhor presidente. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu serei muito breve, só pontuar Marca 3 minutos aí, aqui... Paulo. Marca 3 minutos para eles. Só pontuar aqui, presidente, que eu não aceito que o vereador Jairo Brito fale em oportunismo, sobretudo no nome de um deputado federal que tem 26 anos de vida pública. Para ele, as circunstâncias dele disputar a eleição na oposição, inclusive, seriam muito mais favoráveis, mas ele tem, sob sua personalidade, um caráter de seguir o que ele construiu, de seguir o que ele acordou, e não era por oportunismo, não era por circunstâncias que ele ia ir para a oposição. Em nenhum momento, vereador, a gente teve em cima do muro. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Apesar do meu tio ter disputado em outra chapa, a gente conversou desde o início, falou que não íamos apoiar pela primeira vez, na primeira eleição, a gente não ia caminhar junto,
justamente por uma questão de coerência. Então, Vossa Excelência não venha aqui para a tribuna da casa falar o que Vossa Excelência não sabe ou que Vossa Excelência não tem segurança sobre o assunto. Muito obrigado. Como não tem mais vereador inscrito no grande expediente, nem tempo de liderança, nem explicações pessoais, encerra a presente sessão, convocando todos os vereadores para amanhã às 10 horas. Encerrada a sessão.